Uma alegria realmente grande no meu coração, extensivo isso à minha esposa Claire. Que satisfação chegar aqui no meio dos santos e também conhecer novos amados irmãos e também rever alguns que já temos tido contato em outros momentos. E o nosso anseio é que verdadeiramente, o Espírito Santo esteja já passeando em nós, entre nós, que os céus possam se abrir nessa noite, bem como amanhã pela manhã, e o falar do Senhor possa tocar nossos corações. A postura que nós devemos ter é aquela de estarmos aos pés do Senhor. Como Maria naquela oportunidade teve, lá em Betânia, vocês se lembram? Quando ela assentou-se aos pés do Senhor Jesus, não só para contemplar a beleza, a face dele, mas também para ter os ouvidos totalmente voltados, atentos ao falar do nosso amado Senhor. Então essa deve ser a nossa postura. Esse deve ser, de fato, aquilo que aquece nosso coração nessa noite. Hoje, então, nós vamos estar falando uma palavra mais voltada às famílias, mais voltada à questão dos casais, mas também de uma palavra de edificação para a igreja. E amanhã, permitindo do Senhor, nós vamos estar falando sobre uma palavra mais geral, sobre a visão celestial. Que o Senhor nos ajude nesse tempo que vamos estar juntos e que o Senhor ganhe. Como o nosso amado irmão falou na introdução, que nós somos um em Cristo. Somos um em Cristo. Tudo que for menor do que Cristo vai nos dividir. Mas se nós estivermos ligados ao cabeça, então nós somos um. Então que Ele seja honrado nesse tempo, seja glorificado e que a sua palavra prevaleça no nosso coração. Vamos ter uma palavra ainda de oração, buscando a face daquele que é o amado da nossa alma. Ó nosso amado Senhor, nós bendizemos o Teu santo e precioso nome nessa noite. O que humildemente nós pedimos é que Tu nos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Ao abrirmos a Tua palavra, nós pedimos com reverência, fala, pois o Teu povo Te ouve. Nós Te pedimos isto no Teu nome, para a glória do Deus Pai, na dependência do Santo Espírito. Amém. Amados irmãos, a carga que eu tenho no meu coração para estar compartilhando com vocês, especialmente hoje à noite, é famílias edificadas em Cristo. Famílias edificadas em Cristo Jesus. Essa mensagem ela terá 4 direções. Ela é de cunho exortativo, ela é de cunho de encorajamento, ela é de cunho também que envolve um consolo e também tem a sua direção prática. Então esperamos que no final nós possamos absorver todas estas realidades. Amados irmãos, eu creio que todos nós estamos concordes com um assunto. Nós estamos vivendo no tempo do fim. Não há a menor dúvida disto. Acho que a palavra nos fala isto, os nossos olhos contemplam a nossa volta, que nós de fato estamos vivendo num tempo extremamente especial. Tenho por mim, queridos irmãos, que esta geração está contemplando a última volta do ponteiro escatológico de Deus antes da volta do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Certo irmão, numa ocasião, lhe disse algo, lógico, de maneira poética, e eu gostaria de compartilhar com vocês, que o noivo já se levantou do seu trono e que já podemos sentir o seu perfume no ar. E ele deseja encontrar com a sua noiva, com a igreja. Mas a pergunta que agora eu levanto, será que a igreja, será que a noiva está preparada para encontrar com seu amado noivo? E diante disso, o que eu digo para os meus irmãos? É tempo de salão de beleza espiritual. As irmãs sabem muito bem o que eu quero dizer com isto. Pense naquela jovem que está se preparando para o seu casamento. Ela vai num salão de beleza, ela vai fazer de tudo para impressionar o seu noivo.
O que ela está fazendo ali, de fato, é se encher de todo embelezamento para que quando o seu noivo a vir, ele possa dizer: uau, esta é a minha noiva. Do ponto de vista espiritual, é a mesma coisa. A pergunta que eu faço para os meus irmãos: o noivo está preparado para buscar a sua noiva, mas e a noiva? Ela está preparada para receber o seu noivo? Amados irmãos e irmãs, é tempo de salão de beleza espiritual. O que eu quero dizer com isto? É tempo de nós buscarmos uma vida ascensional. É tempo de nós buscarmos uma vida que vai além do véu. É tempo de nós buscarmos uma vida de santidade. É tempo de nós buscarmos uma vida separada desse mundo. As pessoas precisam tocar Cristo em nós. Assim como, no exemplo que eu dei, aquela noiva, ela já está no seu coração arrebatada nos seus afetos para encontrar com o seu noivo, nós precisamos ter os nossos corações arrebatados. Sabe o que me sobe agora, o que vem ao meu coração? Não precisam ir lá, mas lá em Gênesis, no capítulo 24, nós temos aquela passagem linda que envolve aqueles 4 personagens, Abraão, Eleazar, Isaque e Rebeca. É a linda história, onde Abraão, buscando uma esposa para o seu filho Isaque, chama Eleazar e pede para que ele vá à sua parentela, para encontrar ali alguém que pudesse ser a noiva e a esposa do seu filho Isaque. Então Eleazar, encomendado a esta missão, ele vai. Então, quando ele chega naquele ambiente, então Rebeca entra em cena. Qual é o papel de Eleazar? Ganhar os afetos de Rebeca. Falar das grandiosidades de Isaque. Falar da beleza de Isaque. Falar das riquezas de Isaque. Como o seu amado Senhor é belo e é precioso. Sabe o que ia acontecendo no coração de Rebeca? Os seus afetos iam sendo ganhos. Ela começou a ser arrebatada no seu coração. Ela começou a se apaixonar por Isaque sem vê-lo. Isso nos remete à realidade, exatamente do aspecto espiritual. Irmão e irmã, o arrebatamento já tem começado, pois o Espírito Santo está ganhando nossos afetos para Cristo Jesus. Nós precisamos nos apaixonar pelo amado da nossa alma. Nós precisamos viver aquele maranata que impressiona as pessoas que estão à nossa volta. É muito simples, não tão simples, mas é fácil falarmos da volta do nosso Senhor. Mas nós precisamos viver esta realidade de modo prático. De termos esse contexto de tal forma que as pessoas vão perceber: você está esperando alguém. Nossos afetos precisam ser arrebatados. E a missão do Espírito Santo é exatamente esta, como de Eleazar, que é uma figura do Espírito Santo, fazia para conquistar Rebeca para o seu futuro marido, que era Isaque. Não é lindo isso, irmãos e irmãs? É o que o Senhor deseja. Então, nossos afetos precisam ser ganhos. Nossos afetos precisam realmente ser totalmente capturados, cativados pelo amado da nossa alma. Agora eu quero fazer algo com vocês que é, de certa forma, um contraste. Diante dessa beleza toda que nós apresentamos aqui, o que eu quero dizer para vocês? Que o inimigo que sabe que tem pouco tempo, ele está atacando violentamente o povo de Deus. Ele tem buscado manchar o testemunho da igreja. Não é isso que nós estamos assistindo, amados irmãos? Ele tem atacado com fúria as famílias. Ele tem investido contra os nossos filhos de maneira violenta. Ele tem atacado os casais. Então, paralelamente àquela situação anterior tão bela que nós construímos aqui, nós temos um inimigo que está nos atacando, irmãos. Que está de maneira violenta e furiosa
derramando todo o seu hálito do inferno sobre nós. Vivemos em dias furiosos. Esse termo furioso é bíblico, já vou mostrar para vocês. A igreja, amados irmãos, está sofrendo. As famílias estão gemendo. Os casais não se entendem. Nossos filhos estão à mercê desse mundo. O inimigo está incitando constantemente a discórdia. Isso está diante de nossos olhos. Possivelmente seja a história da minha família. E nós precisamos nos ater para essa realidade e buscar um caminho para que o Senhor possa verdadeiramente nos socorrer. Lembre-se, o nosso título maior é Famílias Edificadas em Cristo. O que nós temos visto no meio do povo de Deus, em linhas gerais? Eu vou usar uma expressão que não é minha, mas é uma expressão que vai caber muito bem para nós aqui. O que nós temos visto no meio do povo de Deus é o divórcio doméstico. Que expressão interessante. Casais que estão juntos, mas não desfrutam de um relacionamento segundo o coração de Deus. Isso não afeta a igreja, irmãos? Afeta. Então nós precisamos que o Senhor nos socorra nessa situação. Muitos de nós podemos estar vivendo um divórcio doméstico, sim. Porque o inimigo se infiltrou. E nós precisamos discernir, com a ajuda do Espírito Santo, como nós devemos então agir ou mesmo reagir diante dessa situação. Preciso agora que vocês que vão me acompanhar, que quiserem ler a Bíblia, no caso, 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 a 5, há uma passagem aqui que é uma passagem, vamos colocar aqui, de cunho escatológico também, lógico. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Observe bem o que a palavra de Deus diz para nós. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o seu poder. Que texto, amados irmãos. Que texto. Nós temos aqui a relação de 18 expressões, é quase que um catálogo de vícios que nós temos expostos aqui. Mas por que eu chamei esse texto para os meus irmãos? Para destacar 3 deles, que de certa forma, esses 3 textos serão aplicados dentro do contexto geral da sociedade na qual nós estamos inseridos. Aqui no primeiro verso lido, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Quando eu falei que furiosos, estamos vivendo em tempos furiosos, a palavra difíceis aqui pode muito bem ser traduzida como dias e tempos furiosos. Apenas essa observação daquilo que eu levantei há pouco. Mas no versículo 2 e do versículo 2 mesmo, nós vamos ter as 2 palavras importantes para discernirmos para vocês. A primeira palavra, que na minha versão aparece egoístas, os homens serão egoístas, na sua versão possivelmente tem uma melhor tradução, que é amantes de si mesmos. E essa palavra amantes de si mesmo, philautos, amantes de si mesmo. Então, esta seria, como é uma característica, não só da sociedade na qual nós estamos inseridos, mas nós vemos isto no meio do povo de Deus. Então, guarde bem essa palavra, amantes de si mesmo, que seria uma característica da sociedade do tempo do fim. Avarentos, a segunda palavra, bem emendada nessa aí,
é philarguros, amor ao dinheiro. Então, uma outra característica que estaria desenhando a sociedade do tempo do fim era exatamente essa busca desenfreada pela riqueza. Não só amantes de si mesmo, mas amantes das coisas materiais. Aqui está. E há uma terceira palavra que, dentro de todo esse catálogo de vícios que nós mostramos aqui, eu quero destacar, que encontra-se no versículo 4. Onde está assim a expressão, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Essa expressão amigo dos prazeres é philedonos. Então nós temos aqui essas três palavras, de certa forma, desenhando para nós a característica da sociedade do tempo do fim. Então nós teríamos e temos uma sociedade narcisista, amante de si mesma. Nós temos uma sociedade completamente materialista, buscando os seus interesses dentro da riqueza, e nós temos uma sociedade hedonista. O que é o hedonismo? Ou aqueles que estão dentro dessa esfera, é aqueles que fazem do prazer o bem maior. Então vejam só o desenho que nós temos aqui nas Escrituras Sagradas daquilo que seria a expressão da sociedade do tempo do fim. E Paulo está exortando aqui nosso irmão Timóteo que a característica dos últimos tempos, que seriam tempos furiosos, então ele mostra-nos exatamente essa situação. Vocês vão entender por que eu estou mostrando isso para vocês. Aqui está o desenho. Então isso precisa estar muito seguro no nosso coração. Amados irmãos, tudo conspira contra a família. Tudo conspira contra o casal. Nós podemos citar aquelas três realidades que são muito comuns, e nós sempre citamos, né? O diabo, a carne, o eu. Este mundo, todas estas facetas conspiram contra o casal. Vocês perceberam que eu estou apresentando para vocês um pouco de um diagnóstico, de uma leitura daquilo que nós estamos enxergando, nós, não só numa sociedade caída, mas também no meio do povo de Deus. O que sobe ao meu coração agora, e que eu gostaria que vocês abrissem comigo, é João capítulo 10, versículo 10. E aqui nós temos algo que também vai nos ajudar a discernir algumas coisas. João 10. A palavra de Deus assim diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vou ler o texto todo, mas nós vamos nos deter mais na parte negativa. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas na primeira parte do texto, nós estamos vendo que esse ladrão, esse mercenário, vem somente. O mercenário não é aquele que entra pela porta, aquele que procura caminhos, procura brechas para entrar. Aí nós temos os desígnios desse ladrão, que é a figura do diabo. Quais são os desígnios dele? Roubar, matar e destruir. Muito bem. O que ele deseja roubar num casamento, num casal? A alegria, a paz, a leveza. Ele deseja, de fato, ir mais além do que isto, e ele deseja roubar o nosso tempo de comunhão na palavra. Esse é o papel. Só na terra, Satanás, o diabo, tem 6.000 anos de experiência. Ele sabe muito bem onde ronda as nossas fraquezas. Ele sabe muito bem. Então, o primeiro desígnio de Satanás é exatamente esse roubo da alegria de um casamento, da leveza, da paz que envolve um relacionamento. Ele procura isto. Mas há um segundo desígnio desse ladrão, desse mercenário, que é matar. Ele quer matar o nosso testemunho. Ele quer matar a nossa comunhão.
Porque se ele mata o nosso testemunho conjugal, o nosso testemunho familiar, ele afeta diretamente a igreja. Não tem a menor dúvida disso. Então nós precisamos estar atentos. Vocês estão percebendo que é uma palavra de alerta que devemos ter no nosso coração contra as investidas do inimigo. Ele vem para roubar, vem para matar e vem para destruir, que é o terceiro desígnio. Ele quer de fato destruir o nosso relacionamento. Ele quer semear contendas entre o casal. Ele quer trazer espírito de críticas no meio da família. Ele quer trazer um sentimento de indiferença. Então, isso tudo está dentro do âmbito de um diagnóstico que estamos mostrando para vocês. É daí que, de fato, decorre, daí que é promovido aquilo que há pouco citei para vocês, do divórcio doméstico. Vivemos juntos, mas não desfrutamos de um relacionamento segundo o coração do Senhor. Porque o inimigo encontrou, daqui a pouco nós vamos mostrar isso para vocês, ele encontrou brecha no nosso casamento, encontrou brecha no nosso relacionamento e está fazendo a sua obra. Irmão, nós precisamos, com a ajuda do Espírito Santo, discernir os ataques do inimigo contra as nossas famílias, contra o casamento, contra os nossos filhos. Vou chamar um outro texto, eu gostaria que vocês me acompanhassem, 2 Coríntios, no capítulo 2. 2 Coríntios, no capítulo 2. Apenas um único versículo, versículo 11. Está bem relacionado com o que estamos falando agora. Versículo 11 do capítulo 2 de 2 Coríntios diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Preste bem atenção aqui. Quais são os desígnios de Satanás? Roubar, matar e destruir. Já falamos há pouco sobre cada um desses desígnios em breve momento. Mas para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Agora eu quero levantar uma pergunta para vocês. Olhando para esse texto aqui, para que Satanás não alcance vantagem, o que significa alcançar vantagem? Não é uma boa pergunta para nós? O que significa alcançar a vantagem? Neste caso aqui, já vou dizer para vocês qual é. Vou dizer para você, mas deixe-me dizer como que ele alcança e encontra vantagem em nós. Sabe quando? Quando ele encontrar algo chamado legalidade em você. Guarde bem essa palavra. Ele vai achar vantagem quando ele encontrar legalidade em você. O que significa isso, Thomas? O que é legalidade? O que é dar legalidade a Satanás? Nesse caso que nós estamos vendo, os irmãos sabem muito bem, aqui fala da história que está relatada lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, daquele jovem que possuiu a esposa do seu pai, que era uma madrasta, e gerou toda aquela situação perturbadora na igreja de Corinto. Vocês lembram a palavra dura que o apóstolo Paulo havia dado sobre aquela circunstância? Aí vem o processo todo, no capítulo 2, mostra-nos o caminho da restauração daquele jovem. Porque anteriormente, Paulo está falando aqui no versículo 10, que eu não li, mas eu estou mencionando para vocês, estou em 2 Coríntios 2, para aqueles que perdoais alguma coisa, eu também perdoo. E de fato eu tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós fiz na presença de Cristo. Aí ele vai falar, para que Satanás não alcance vantagem. Então, nesse caso aqui, qual era o caminho da vantagem satânica que Paulo se referia? A falta de perdão.
Se nós guardarmos mágoas no coração, rancor, amargura, sabe o que significa isso? Legalidade. Você está dando uma brecha para que o diabo encontre caminhos em você. Aí entra com os seus desígnios: roubar, matar e destruir. Aí nós não sabemos porque nós estamos enfrentando lutas e nós não conseguimos sair dessas lutas. Há um tempo atrás, conversando com uma pessoa, estávamos num ambiente, e eu estava dentro de um assunto, não exatamente do que estamos tratando, mas ele está relacionado com o aspecto da legalidade. Eu falei assim: olha, estamos nesse ambiente, está todo fechado, mas eu apontei em direção a uma janela e falei assim: olha para aquela janela. Vamos supor que ali houvesse não só um trinco, mas houvesse uma quebradura, um pedaço da janela estava quebrada. Você concorda comigo que aquele vento externo frio vai entrar aqui e vai nos envolver? Eu concordo. Então, isto significa brecha. Isso significa que, então, o vento lá fora encontrou um caminho para trazer um ambiente de vento frio aqui dentro. Do ponto de vista espiritual, é a mesma coisa, meu irmão, minha irmã. Se você der brecha, nesses exemplos, daqui a pouco eu vou dar um exemplo mais forte, mas nesses exemplos básicos, porque, permita-me falar aqui, na nossa jornada, nós trombamos com todo mundo, nós não chutamos a canela um do outro. Você chuta a canela da sua esposa, ela só chuta a tua canela, e a gente vai trombando. Mas nós nunca podemos adormecer, não permitir que o sol se ponha sem tratarmos da ira. Porque se você fizer isto, você está dando legalidade a Satanás. Ele entra por uma brecha e vai com o seu vento frio para exatamente trazer o hálito do inferno na sua vida. Então é muito sério. Agora, vamos colocar uma situação mais ampla. Então imaginem só, um casal, uma família que enfrenta isso, 2, 3 famílias que estão enfrentando isso e não tratam. E todos nós vamos vir para a reunião dos santos. Que tipo de reunião vamos ter? Vocês concordam comigo? Que reunião vai ser esta? Não estou falando de inerrância, de perfeccionismo, estou falando de tratar. É muito sério. Então, naquele caso, a questão da legalidade envolvia a falta de perdão. Paulo falou assim: não podemos ignorar os desígnios. Meu irmão, minha irmã, você tem assunto para tratar? Conjugal? Não durma essa noite sem falar: eu quero tratar desse assunto. É com vocês. É assim. Para que nós possamos experimentar, de fato, a ação do Espírito de Deus libertadora, nós precisamos andar na luz e na verdade. Extremamente importante. Agora eu preciso falar de uma história para vocês. Eu fui muito edificado, e ela fala no meu coração, tanto é que eu vou compartilhar com vocês. Espero que traga o mesmo efeito e impacto que tem causado na minha vida. Não muito tempo atrás, o irmão esteve conosco e ele estava falando entre os homens, é verdade, nós temos irmãs aqui também, e com toda certeza será uma palavra mais voltada para os homens, mas também ela é perfeitamente receptiva para as irmãs. É uma palavra que vai nos ajudar. É uma palavra de alerta, como disse, em especial para os irmãos homens. Vamos para 2 Samuel, quero que vocês abram comigo, por favor. 2 Samuel, no capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11, nós vamos ler os 5 primeiros versículos. Vamos colocar toda a nossa atenção aqui no que vamos ler. 2 Samuel 11, versículo 1 em diante. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real.
Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Olha que cena. Que cenário nós temos diante daqui. Que impressionante relato nós temos a respeito da vida do rei Davi. Ele nunca mais foi o mesmo. Nós sabemos os desdobramentos disso que nós sabemos claramente. E aqui tem um ensino muito precioso. Bem no primeiro verso que nós lemos, os reis saíam para a guerra. Davi era rei. Ele mandava os seus generais, aqui do nome de Joabe e outros que faziam parte, mas ele ficou no palácio real. O que ele foi fazer? Foi passear no terraço. A cena está descrita aqui, ele está no seu terraço, na parte alta, ele contempla uma linda mulher que estava se banhando, e aquilo fez com que os seus olhos fossem totalmente capturados. O que Davi fez? Davi fez com que aquela mulher fosse trazida à sua presença, ele a possuiu, e nós temos o relato da história aqui. Mas não parou aí. Davi, depois que soube que ela estava grávida, ele vai chamar Urias para que Urias viesse e tivesse um tempo com a sua esposa, e nesse tempo, possivelmente, a esposa está grávida de Urias. Mas Urias se negou a sair da frente da batalha, porque ele queria honrar o rei, ele não queria deixar os homens sofrer lá. E Davi ficou completamente preso nessa situação. O que ele fez? Nas próprias mãos de Urias, ele entregou um rolo, uma mensagem para que Urias entregasse a Joabe. Para que Joabe, então, ao ler a mensagem de Davi, Davi disse assim, coloque Urias na frente mais aguerrida da batalha. Era para morrer. E Urias morreu. Você sabe o que significa Urias? Luz de Deus. Esse é o significado de Urias. Então, Davi queria matar a luz de Deus. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção aqui, que ao invés de Davi estar guerreando com os seus soldados, seus comandados na frente de batalha, ele ficou no terraço. Aqui está a lição. Meu irmão, cuidado com os terraços. Ó, isso aqui é um terraço. Estou apontando um celular para vocês. Isso aqui é um terraço. Você entende o que eu falo, meu irmão? Esses terraços podem destruir a nossa vida. E nós vamos tentar matar a luz de Deus depois. Estou falando bobagem, irmãos? Todos nós estamos sujeitos. Não tem super espiritual. Não tem mais novo e mais velho. Tem o nosso posicionamento de Deus. E quando eu vou para um terraço, eu estou dando legalidade ao diabo. Como construir um casamento? Como construir um relacionamento? Com os terraços à vista. Isso não é sério? Eu penso que sim, amados irmãos. Então, essa é uma história que precisa tocar profundamente nosso coração. Há muitos queridos irmãos, e digo a vocês, queridos irmãos, que estão escravizados nos seus terraços. E eles não têm coragem de procurar outros para abrir coração, com medo de serem julgados. Certa vez eu disse assim, meu irmãozinho, eu estava falando um grupinho de jovens, olha, você está enfrentando luta, procure, ore, e peça ao Senhor que Ele te mande alguém, um irmão mais velho, que possa te socorrer. Mas não entre nesse caminho de ocultar isso,
porque esse não é o teu problema apenas. Eu disse para ele e quero dizer a vocês algo. O pior vício que há nessa humanidade hoje não é a cocaína, não é a heroína, não é a maconha, não é o crack. É a pornografia. A pornografia tem destruído a sociedade. É só lembrar lá do aspecto, né, quando o Senhor destruiu aquela raça pré-diluviana, eles estavam imersos de maneira total, em completa imoralidade. Sodoma e Gomorra, pega o Império Romano. E hoje, queridos irmãos, a minha maneira de ver, está sendo reeditado o Império Romano, onde nós vivemos num tempo relativista, num tempo completamente, nós não temos valores de vida, não temos. Essa é a sociedade que você e eu estamos inseridos. E isso tem reverberado no meio do povo de Deus. O povo de Deus está sofrendo, os casais estão sofrendo, mas muitas vezes eles não têm a quem recorrer. Abrir coração, falar, olha, eu estou com um problema. Ainda dentro desse assunto que eu estou falando para vocês, que o pior vício dessa humanidade, inclusive no meio islâmico, é a pornografia. Hoje já nós temos psicólogos e especialistas tratando de crianças de 8 a 9 anos com esse problema. É essa sociedade que nós vivemos. Então, dizendo isso, irmãos, é uma palavra, lembra? Uma palavra de exortação. Nós precisamos compreender que todos nós estamos suscetíveis. Cuidado com os terraços. Não é um bom cuidado que devemos ter no coração? Eles aparecem diante de nós constantemente. E nós precisamos que o Senhor nos ajude neste assunto. Como eu havia dito, Davi não deveria estar ali no terraço, e sim na frente de batalha com os seus soldados. E queridos irmãos e irmãs, diante desse cenário como este, que nós ficamos totalmente perplexos, o que fazer? Eu tenho a boa notícia, graças ao Senhor. Graças ao Senhor. Famílias edificadas em Cristo. Em Cristo. É de fato a solução para todos nós. Nós precisamos que o Senhor nos ajude pelo seu Espírito a discernir isto. Essa é a boa notícia. Nós podemos edificar, construir nossa casa, nosso casamento, nossa família em torno de Cristo. Nós podemos recuperar nossos filhos a partir de uma realidade. Vamos dar um passo seguinte. O que a sua casa precisa, meu irmão, minha irmã? O que a minha casa precisa? É ter Cristo plantado como uma árvore frondosa no centro da tua e da minha casa. Você precisa plantar Cristo no centro da tua casa. E dessa árvore você precisa então se beneficiar, se abrigar na sua sombra protetora, mas também você precisa se alimentar dos seus maravilhosos frutos. Então no teu coração comece a desejar como casal. Vamos plantar Cristo. Sim, você conhece a Cristo, Cristo é a tua vida, mas tome a sério este assunto. Que ele seja realmente plantado como árvore central da sua casa, para que você se abrigue abaixo da sua sombra e receba dos seus frutos. Isso precisa ser algo, guarde bem essa palavra, intencional. Intencional significa que eu vou tomar isso a sério. Cheguei em casa, querida, vamos plantar Cristo como Ele é nosso. Vamos plantar Cristo como o centro da nossa casa. Não vamos dar um movimento sequer sem olhar para essa árvore que está no centro. Senhor, para onde devo ir? O que devo fazer? Irmão e irmã, isso vai fazer uma grande diferença.
não só começar do seu lar, mas vai reverberar no meio dos santos. Então, esse é o ponto. Na introdução, eu havia falado para vocês, citando, aquela família lá de Betânia, particularmente Maria, Marta, Maria e Lázaro. Quando Jesus chega lá, isso é o capítulo 10 de Lucas, não precisamos ir lá, a partir do versículo 38. Quando o Senhor Jesus chega, então Marta vai para cá, vai para lá, toda atarefada com o coração desejoso de servir o Senhor da melhor forma. Mas, de certa forma, Maria viu algo que Marta não tinha enxergado ainda naquele momento. Ela viu a beleza do Senhor Jesus e sentou aos seus pés para ouvir os seus ensinamentos. Maria entendeu que Cristo deve ser plantado no centro de uma casa. E nós vamos entender isso, porque quando nós plantamos Cristo como centro, como árvore central na nossa casa, nós vamos colher esses frutos e vamos nos abrigar contra todo esse calor do inferno que está lá fora. Junto com isso, eu quero dizer uma outra coisa para vocês. Nós precisamos, amados irmãos e irmãs, a recuperar alguma coisa chamada culto doméstico. Parece que estão fora de moda, né? Depois que inventaram a escola dominical, acabou o culto doméstico. Nem vou perguntar. Como temos irmãos, temos famílias aqui que têm esse santo hábito. O culto doméstico, ele é extremamente rico. Nós precisamos restaurar isso no meio do povo de Deus, das casas. Os casais precisam criar seus filhos em torno de uma realidade espiritual. Sabe, amados irmãos, Satanás, ele é tão ardiloso. Ele é tão sutil que ele invadiu a casa dos santos e substituiu o culto doméstico por entretenimentos. Isso ao longo da história. Tem uma passagem linda em todo o aspecto histórico, que é dentro do contexto do século XVI, a questão da reforma, Lutero, vem Calvino, etc., onde até então a Bíblia não era, vamos dizer assim, de posse das pessoas, era somente lida por aqueles sacerdotes especializados, etc. Mas a Bíblia chegou no meio do povo de Deus. Mas anteriormente, os salmos eram cantados e lidos somente nos monastérios, nos mosteiros. Você passava em frente a um mosteiro, você via lá aqueles cantos gregorianos, recitando os salmos de maneira linda. Mas quando veio a reforma, uma das páginas mais lindas da história era você andar pelas, isso está na história, andar pelas ruas de Genebra e passar em frente a uma casa e ver uma família em torno da mesa cantando salmos. Passava em frente de uma outra casa, havia salmos, havia leitura da palavra, havia culto. Foi uma das páginas mais lindas da história que nós tivemos. Mas o inimigo é o inimigo. Só nesse planeta, nesse mundo aqui, ele tem 6.000 anos de experiência. Então nós temos o transcorrer da história, especificamente em 1789, inaugura-se a Revolução Francesa, vem o movimento do Iluminismo, não é isso? O homem é a resposta de todas as coisas, a razão. Por 18 séculos, queridos irmãos e irmãs, ainda que a humanidade não era cristã, mas a humanidade era governada por princípios e uma cultura muito forte, vinda do cristianismo. Haviam 4 pilares que governavam essa humanidade: a verdade, a moralidade, a família e os valores da vida. Isso era facilmente visto, é facilmente visto na história. Olhando para os cientistas do passado, olhando para aqueles que eram artistas, você vê na tessitura dos seus quadros, na maneira como eles falavam, agiam, construíam as suas experiências, tinha um fundamento cristão. Então, os quatro pilares que governaram a humanidade por 18 séculos: verdade, família, quando eu digo família, família nuclear, um homem casado com uma mulher com filhos. Então,
a verdade absoluta, não a relativa, né, que hoje tudo é relativo. É o sim, sim, não, não, é verdade. A família, a moralidade e os valores da vida. Agora, com a chegada do iluminismo, veio, pá, bateu no alicerce. Eu pergunto para os meus irmãos, onde encontra-se a verdade absoluta hoje? Onde encontra-se a família hoje, conforme nós queremos? Onde encontra-se a moralidade na sociedade? Cadê os valores da vida? Isso é tudo decorrente de uma ação satânica através desses movimentos filosóficos. Mas nós tivemos essa linda página na história que eu disse para vocês que quando foi restaurado o culto doméstico, então Genebra, no caso, onde está o berço ali, foi abençoadíssima. Amado irmão, amada irmã, nós precisamos pensar sério nisso. Não somente ter Cristo plantado como árvore no centro da nossa casa, mas nós precisamos restaurar o culto doméstico. Já no teu coração, já pensou que difícil que vai ser? Eu sei que é. Porque vocês e eu temos uma rotina. Nós somos tomados por uma rotina. Nós somos tomados pelos entretenimentos, pelos Netflix da vida, que oferece tantos filmes interessantes até. Quem não tem direito de chegar em casa e se relaxar no sofá diante de uma televisão? E o inimigo, ó. E nós vamos tendo o relacionamento que nós temos. Por que isso assim? Por isso. Por que nós não expressamos santidade no nosso relacionamento? Por que as pessoas não veem Cristo em nós? Eu avisei os meus irmãos e peço aqui a compreensão. Há uma exortação, sim, a todos nós. Mas há um encorajamento. Há também uma palavra de consolo e também de prática que nós vamos verificar aqui. Então estamos diante desse assunto. Hoje nós vivemos uma sociedade completamente egocêntrica, egolátrica. As pessoas sofrem de uma coisa chamada eulite, a inflamação do eu. Certo irmão falou uma coisa muito interessante. Ele falou que nós podemos olhar para a sociedade, pegando alguns pontos na história, e dizer o seguinte: dentro do primeiro raciocínio, né, século XVIII, final do século XVII, XVIII, vem lá o Descartes e fala assim: penso, logo existo. Uau! Que lindo, né? Ah, que lindo. Mas aí o tempo foi passando, vem um movimento filosófico romântico. Sinto, logo existo. Não é isso? Aí vem. Hoje é o seguinte: sou percebido, logo existo. Instagram, Facebook, quantos likes eu tive aqui? As pessoas estão me percebendo, estão me seguindo. Vocês percebem? Penso, logo existo. Sinto, logo existo. Sou percebido e logo existo. O homem é o centro de todas as coisas. Nós vivemos numa sociedade completamente voltada para o umbigo. E isso afeta o relacionamento, afeta o casal, afeta as famílias. Então nós estamos diante de uma situação que nós precisamos do socorro do Senhor. Precisamos que o Espírito Santo nos ajude, se nós queremos ser uma igreja sadia, a qual o noivo vai olhar e vai se alegrar. Nós precisamos colocar Cristo no centro dos nossos lares. Simples assim. Porque quando nós, de fato, temos esse movimento de vida na nossa família, não estou aqui pensando de uma reunião perfeita, não existe. Vocês sabiam que a reunião da igreja ela pode ser comparada a um iceberg? Pensa um iceberg. 10 ou 15 ou 20% dele fica exposto. Os outros 70%, 80%, 90% estão lá embaixo d'água, não é isso? A ponta do iceberg é a reunião da igreja. Mas a igreja, então, ela acaba quando terminou o seu movimento? Não. A igreja é: maridos, amai vossas esposas.
A igreja é esposa, se submeta aos seus maridos. A igreja é pais, não irritei vossos filhos. A igreja é senhores, tratai com dignidade os seus servos. A igreja é servos, honrai seus senhores como a Cristo. Isso é a igreja. A igreja não para. Ela se reúne. É a ponta do iceberg. É lógico que nós buscamos aquele movimento de vida, né? Desejamos que os céus se abaixem sobre nós. Louvado seja Ele, é isso que queremos sim. Mas é lá fora, é lá na minha casa, é que nós vamos ver a realidade da igreja. E isso afeta diretamente a família, afeta o casal, os nossos filhos. Então nós precisamos entender esse movimento, extremamente importante. Agora, vamos dar um passo seguinte. Nós vamos somando o que nós estamos falando, né? A ação do inimigo, a questão da legalidade, a necessidade, isso é negativo, né? Positivo, ó, temos que plantar Cristo como árvore no centro da nossa casa. Vamos buscar refletir pelo menos na importância do culto doméstico. Vamos refletir. Agora, nesse passo seguinte, eu quero fazer uma observação que os irmãos meus, com certeza, já têm essa observação de modo muito claro no coração. O casamento é uma realidade espiritual. O casamento não é um contrato social, não é um ato cerimonial. O casamento é uma realidade espiritual. É uma linda metáfora de um relacionamento entre Cristo e a igreja. Então vejam só a figura linda que o casamento aponta, é uma metáfora linda. Vocês sabem muito bem do livro de Cantares. Salomão, Sulamita. Sulamita é feminino de Salomão. Olha que coisa linda. Carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Então toda a trama do livro de Cantares é a conquista de Salomão para com Sulamita. E nós vemos toda a imperfeição de Sulamita, aqueles degraus ascendentes do seu crescimento espiritual. Até quando ela chega naquele momento e fala assim, olha, eu sou do meu amado, ele tem uma afeição por mim. Chega naquele extremo onde ela está totalmente rendida ao amado da sua alma. Essa é a figura de Cristo e da igreja. Peguem, por favor, Efésios capítulo 5, abram comigo. Efésios 5. E aqui nós vamos ler 2 versículos apenas. É interessante considerarmos outros versos, mas esses 2 são suficientes para nós. Versículos 31 e 32, Efésios 5. Eis porque deixará o homem a seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Vocês percebem? A igreja é uma realidade espiritual. A igreja é algo muito mais elevado do que nós podemos mesmo conceber. Irmãos, o casamento não é um fim em si mesmo, mas é para que o casal seja cooperador com Cristo do cumprimento do eterno propósito de Deus. Aí alguém levanta a mão e fala, mas o que é o eterno propósito de Deus? Nós podemos desmembrar isso em várias situações, mas eu quero dizer apenas uma dessas realidades que envolve o eterno propósito de Deus, né? O que Deus deseja dentro do seu eterno plano. A igreja, que é a esposa, a noiva do Cordeiro, ela vai atender o anseio da Trindade Santa. Como assim? Como assim? O pai terá uma família composta de muitos filhos que serão parecidos com seu filho maior Jesus. A segunda pessoa da Trindade, o Filho, terá um corpo composto de muitos membros que manifestarão o caráter do cabeça. E o Espírito Santo terá um templo, um edifício composto de muitas pedras vivas que irão reluzir o caráter santo de Cristo. Então a igreja atende
toda essa realidade do anseio da Trindade. Essa é beleza. Essa é beleza. Rapidamente, 2 Tessalonicenses, por favor, abram comigo se vocês estão me acompanhando. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Olha que texto maravilhoso nós temos para que nós possamos ver onde toda a beleza e glória de Cristo, estas realidades serão vistas. 2 Tessalonicenses 1, verso 10. Quando vier, esse lógico refere-se ao nosso amado Senhor. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Tá? Olha que impressionante. Quando vier para ser glorificado, tem alguma versão que diz aí pelos seus santos? Não tem, né? Porque não existe mesmo. Onde Cristo será glorificado, amado irmão e irmã? Não é na igreja? E ser admirado, não por todos os que creram, mas em todos os que creram. Onde toda a beleza e ceucitude de Cristo será, ou serão vistos? Na igreja. Esse é o projeto que Deus tem para você e para mim. Essa é a beleza. É verdade que nós temos textos que nos mostram a reação da igreja de adoração, de louvor ao seu cabeça, ao seu Senhor. Mas nesse texto, ele é maravilhoso porque mostra-nos que toda a beleza do cabeça será vista no corpo. Tamanha unidade que há entre o cabeça e o corpo. Não é lindo isso, irmão e irmã? É esse projeto que Deus tem. Agora, para que nós possamos sadiamente sermos edificados, nós precisamos ter um casamento ajustado. Nós precisamos ter uma família, não é inerrante. Não existe família margarina, irmãos. Isso é só na propaganda. Nós brigamos, não brigamos, nós temos posições diferentes, mas entendo a maneira que eu falo essa briga aqui. Nós somos gente. Essa é a beleza. Mas o Senhor quer que nós sejamos aqueles que abram corações para que a palavra seja edificada. Então, quando nós pensamos, há muitas outras coisas que podiam ser ditas, mas nós vamos nos ater aqui. O conceito de casamento à luz da palavra de Deus é lindo. Nós somos uma realidade espiritual. Quando o marido olha para sua esposa, ele deve vê-la como aquilo que ela representa. Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Quando a esposa olha para o seu marido, ela deve olhar para ele como aquilo que ele representa. Mas, mulheres, esposas, sejam submissas aos seus próprios maridos. Isso é interessante. Uma coisa intrigante para vocês pensarem. Todas as vezes que a Bíblia, Paulo vai falar isso, Pedro vai falar isso, fala-nos a respeito do casamento, sempre começa com a mulher. Mulheres, sede submissa ao vosso próprio marido. E depois fala do homem, não é isso? É verdade que há uma passagem que diz que a mulher deve amar o marido, mas, em linhas gerais, nesse tipo de colocação, as mulheres são conclamadas a se submeter e os homens conclamados a amar. Por quê, né? Tem umas coisas interessantes na Bíblia, né? Porque Deus vai pegar tudo aquilo que é impossível para nós e vai nos colocar naquela situação, para que somente o Espírito Santo possa. O homem que é mais atento dá um exemplo, um soldado, ele é submisso, ele bate continência, ele sabe o que é obedecer, ele sabe o que é se submeter, ele sabe. Para a mulher isso não é fácil não, gente. Para a mulher que seria muito mais fácil receber uma ordem, mulheres, amai vossos maridos. Mulheres. Mas Deus fala assim, não, você vai se submeter. É uma coisa difícil para o homem, que é feito a facão, feito tudo assim, manda amar. Como assim? Porque o Espírito Santo tem um projeto nesse assunto.
para que nós colocamos a boca no pó e olhemos para a árvore plantada que é Cristo Jesus no centro da nossa casa e falamos, Senhor, ajuda-me a amar a minha esposa. Senhor, ajuda-me a pastorear o coração da minha esposa. Ajuda-me a não somente orar por ela, mas a orar com ela. Ajuda-me a pastorear o meu filho. Ajuda-me a não somente orar por ele, mas orar com ele. Entende? Esse é o desafio para nós. Essa é a beleza, né? Quando a gente começa a vislumbrar o casamento dentro dessa perspectiva de uma realidade espiritual. Lógico, para irmos para a nossa conclusão, eu preciso mostrar para os irmãos e deixar aqui uma direção prática, muito simples, muito simples. Uma direção prática. E essa direção vai ser construída num acróstico que eu vou fazer da palavra casa. Pegar cada letrinha e vamos colocar uma outra palavra aqui e vocês guardarem. Ok? Então a primeira palavrinha, C. Então, um casamento, um casal, uma família, ela precisa ser edificada primeiramente nesse ponto, confissão. Essa é a primeira palavra. Lá em Salmo 32, versículo 5, eu já vou ler para vocês aqui, Salmo 32, versículo 5. Confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Meu irmão, minha irmã, o lar, a família, o casamento é um lugar de confissão. Não tenha caixa preta na sua vida. O seu cônjuge precisa transitar livremente no teu coração. Nunca durma. Nunca permita que o sol se ponha sem você tratar dos assuntos. Lembra da legalidade? Então, a primeira palavra construída do C aqui é a confissão. A segunda palavra vem de A. Né? A adoração. Um casamento, um casal, uma família precisa ser estabelecida também dentro desse maravilhoso aspecto, ter a adoração. Se você quiser anotar, Salmo 96, versículo 9, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Então, um casamento precisa ter adoração. Um casal, uma família precisa ter adoração na sua casa. O S, súplica. Estou baseado agora em Filipenses capítulo 4, versículo 6, onde está escrito assim. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica com ações de graças. Aqui está. Precisa haver súplica. Um casal precisa estar diante do Senhor, nesse gesto tão maravilhoso de se expor diante dEle. Tem a confissão, tem a adoração, tem a súplica. Olha que beleza, a gente vai construindo essa bênção num relacionamento. E por fim, volta para a nossa palavra a palavra de alegria. Aí mesmo em Filipenses, capítulo 4, versículo 4, texto bem curtinho, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, aqui está. Um casamento precisa ser celebrado, gente. Nós não podemos ser aqueles que fazem dieta de suco de limão, sempre carne emburrada. A nossa mesa do lanche não pode ser uma mesa que tenha pitbull e pitbullzinhos do nosso lado. Nós precisamos fazer da nossa mesa um lugar de bênção, não um lugar de rosnar. Nós precisamos ter alegria, leveza no nosso casamento, paz. Lembre-se, o inimigo está de prontidão. Ele está de prontidão. Então o senhor precisa, nessas coisas mais simples, de fato encontrar um caminho para que nós tenhamos esse coração de alegria. O casamento deve ser um ambiente de alegria. Isso fala-nos do que? De certa forma, de um pequeno culto doméstico, não é verdade? Um pequeno ensaio para vocês. No momento,
pensar, vocês podem acrescentar, modificar, colocar, mas ter isto como um propósito, para que de fato possamos restaurar, de fato na nossa casa, na nossa família, esta realidade, onde nós podemos nos tocar. Os maridos precisam ter iniciativa para pastorear o coração de suas esposas. Homens, maridos, vocês casaram com gente que pensa, que tem sentimento. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, eu falei, vou ajudar um nome fictício aqui. Ô João, você não casou com um João de saia. Ô João, você não tem um filho Joãozinho, de calçãozinho. Porque tem maridos que pensam que a esposa tem que ser ele, de saia. Só ele tem razão, só ele sabe fazer, só ele tem a palavra, só ele tem a resposta, não é isso? Nós queremos fazer nossos filhos um pequeno molde daquilo que nós somos, e esquecemos que casamos, no caso da esposa, casamos com gente. Nossos filhos são gente. Nós precisamos atender essas realidades emocionais das nossas esposas. Deus, quando teceu a mulher, deu contornos emocionais totalmente diferentes da do homem. Esses contornos emocionais precisam ser respeitados. Maridos, amai vossas esposas. E as esposas precisam entender que o papel mais elevado desse universo que Deus deu para vocês é a submissão. É estar aos pés dos seus maridos, entendam, por favor, que não é rebaixando, mas está debaixo da direção deles. Vocês só têm uma única, vamos dizer assim, possibilidade de rebelião. É quando o marido de vocês fizerem com que vocês tente tirar vocês do caminho da palavra. Aí vocês têm um direito santo de se posicionarem. Joguei várias coisas para lá, para cá, irmãos e irmãs, mas é para vocês entenderem. Para que nesse acróstico casa, vocês possam estar ensaiando a estabelecer dentro da vontade do Senhor, isso não é por força, não é por violência, mas esses momentos de louvor e adoração em casa, de confissão, de adoração, de súplica, de alegria. Qual o resultado? Vai vir para cá. Na reunião dos santos. Aí nós vamos ver como o Senhor vai atuar. Então que o Senhor nos ajude, queridos irmãos e irmãs. O Senhor tenha misericórdia de nós, do seu povo, para que nós possamos ser aquele povo que já está sendo preparado para o encontro glorioso daquele grandioso dia que todos nós ansiamos. Que o Senhor possa abençoar todos os corações aqui presentes, abençoar os lares representados aqui. Que o Senhor possa realmente derramar sobre os santos aqui as bênçãos celestiais. Vamos orar. Amado Senhor, nós entregamos em Tuas mãos todo esse tempo que aqui tivemos. Entregamos a nossa casa, a nossa família, nosso relacionamento. Nós rogamos para que Tu mesmo edifiques a nossa casa. Desejamos o Senhor como aquele que é plantado como árvore frondosa no centro da nossa casa. Queremos nos abrigar sobre a sua sombra. Queremos nos alimentar dos seus frutos, amado Senhor. Senhor, conceda essa graça para nós. Conceda essa graça para os teus santos que aqui se reúnem. Nós te pedimos no precioso nome que é teu mesmo, Jesus Cristo, o Rei da Glória. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos.